Ih, cadê todo mundo? Que escuridão é essa? Por que eu estou nesse escuro? Cadê todo mundo? Como é ruim ficar nesse escuro? Nossa, aqui eu tô com medo. Tá ruim, tá dando medo. É muito ruim sentir-se sozinha. Cadê a luz? Onde está a luz? Ai, que bom, graças a Deus. A luz, gente. Todo mundo está aí comigo? Nossa, como é bom estar com a luz de Jesus Cristo. Sim, amadinhos da Paróquia Santo Antônio de Venda Nova, que bom estar com vocês, né? Sob a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para terminar o nosso creio. E hoje nós vamos falar na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. O que é estar no escuro desse jeito, hein, gente? É quando a gente está no pecado. E estar no pecado nos afasta de Deus, nos afasta da luz de Jesus. E o que a gente precisa fazer para poder buscar essa luz? Se redimir, se arrepender e estar sempre perto de Deus. Não é mesmo, Gil? Gente, estamos aqui hoje, então, para finalizar a nossa série do Creio, né? Estamos aqui com o Creio completinho. E aí a gente vai, antes de falar da remissão, a gente precisa entender o que é pecado, né? O que é o pecado? Por que ele nos torna tão impuros e nos afasta de Deus? O pecado, gente, é tudo que nos separa e nos afasta de Deus. Tudo que ofende o coração de Deus, né? E nos tira dessa graça, dessa luz de Deus. Então, por exemplo, se a gente se guiar pelos 10 mandamentos, tudo que eu fizer que é o contrário dos 10 mandamentos vai ser pecado. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento. Mas quando eu zombo de Deus, quando eu não me importo com Ele, quando eu não busco a Deus, ou quando eu coloco outras coisas no lugar de Deus, como ídolos, né, desse mundo, por exemplo, eu estou cometendo um pecado. Honrar pai e mãe, esse é o mandamento, mas quando eu desobedeço, desrespeito, eu estou em pecado. Também os mandamentos da igreja, né, participar da missa inteira. Quando eu falto à missa, ou quando não participo de coração atentamente à missa, eu também acabo pecando, porque eu estou me afastando da comunhão com Jesus Cristo. Então, gente, lá no Salmo 51:6, diz assim: pequei contra vós, só contra vós, e fiz mal diante dos vossos olhos. Então, o pecado é um mal, é uma ofensa a Deus, que nos afasta dele, né? E aí a gente acaba ficando sem o estado de graça que Deus nos concede. Lá em Mateus 15:19, Jesus fala assim: a raiz do pecado provém do coração humano. Do coração é que provém pensamentos malévolos, assassínios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, maledicências, coisas que tornam o homem impuro. E quando estamos impuros, estamos longe da graça de Deus, né? E aí, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que há 2 tipos de pecados: os pecados veniais e os pecados mortais. Os veniais são pecados considerados mais leves, né? Eles não nos separam totalmente de Deus, porém precisa de reparação. Porque se a gente, mesmo sendo um pecado leve, pequeno, aquela mentirinha que não vai fazer mal a ninguém, né, a gente vai se habituando a mentir, a pecar, e esse pecado pequeno, leve, vai virando um pecado muito grande. E aí corremos o risco de de virar um pecado mortal, porque já estamos viciados nele. Então, isso é muito sério, né? O pecado mortal, ele atenta gravemente contra o amor de Deus, desviando o ser humano do caminho de Deus, né? Do nosso objetivo, que é estar com Deus. Dentre diversos pecados, gente, nós temos aí os pecados capitais, que nós vamos estudar um pouquinho mais sobre eles durante a semana.
São 7: orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Se atentem aí que são os sentimentos que nós temos que nos levam a atitudes que são ruins, né, de pecado. Por exemplo, quando eu estou na preguiça, eu deixo de ajudar o próximo, né? Quando eu estou na ira, né, eu ofendo as pessoas. Então, esses tipos de pecados sempre nos trazem uma ação ruim, que precisa de ser redimida, né? Bom, mas, gente, a gente tem uma boa notícia, né? Porque a gente não pode viver no escuro, como a gente começou aí, né? Dá um medo, é muito ruim. Às vezes a gente está no pecado, né? Enquanto a gente não está vendo a consequência, a gente está ali confortável. Mas quando as coisas começam a ficar tudo na escuridão, a gente começa a sentir, né, essa falta do amor de Deus. Isso é muito ruim. Então a gente tem que vigiar e ter cuidado aí com os pecados, né? Mas a gente tem uma notícia boa, e eu vou passar aqui para a Gil, para ela contar essa notícia boa para a gente. Ei, meninos e meninas, então estamos encerrando aí o nosso credo, igual a Fátima falou, e vem a parte boa agora para a gente, depois a gente está aí nessa escuridão. O que a gente vai fazer? O que acontece, né? Vem aí o creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Quando a gente está nessa escuridão, o que a gente faz? Nós temos que buscar, né, lá o sacramento da reconciliação. E quando a gente fala ressurreição da carne, a gente quer dizer que assim como Jesus Cristo, verdadeiramente morto, vive sempre entre nós, né? Ele vive, ele morreu, mas está vivo entre nós, assim também será com a gente. Nós iremos ressuscitar, né? E aqui em Romanos 8, versículo 11, está assim para a gente. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo Jesus de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. O que é ressuscitar? Na morte existe aí a separação, né, do nosso corpo e da alma, que caiu em corrupção. Então, na nossa ressurreição, quando a gente chegar lá no céu, nós vamos nos encontrar, né? Nossa alma irá se encontrar, eu irei encontrar com a Fátima, irei encontrar com vocês na nossa ressurreição, né? Vamos estar todos juntos ali, face a face com Deus. É a hora que a gente, de fato, vai conhecer como que é Deus para a gente, né? Hoje a gente vivencia Deus na nossa fé. A gente sabe aí tudo que Ele fez por nós, lá no comecinho, né? Que a gente falou da criação do mundo. E quem irá ressuscitar? Todo aquele que tiver praticado o bem, todo aquele que tiver se arrependido do momento da escuridão e tiver ido de encontro a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, por todo aquele bem que deixou de fazer, esse sim irá ressuscitar. E quando nós iremos ressuscitar? Lá em João 6, 39 e 40 está assim. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou. Eu não deixei perecer nenhum daqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. E quando a gente morre em Cristo, é que nós iremos viver essa vida eterna, né? Então, a gente tem que estar ali sempre junto de Jesus, buscando seguir o caminho de Jesus. Às vezes não vai ser fácil, né? Igual a Fátima falou aí dos pecados vienais, né? Não vai ser fácil. Nós somos humanos, nós somos falhos. Mas quando a gente reconhece a nossa fraqueza e vai de encontro de Jesus, é onde nós iremos encontrar a vida eterna. Enquanto a gente estiver aqui na terra, brincando, saindo com os amigos, estando junto da família, o que a gente tem que fazer é estar participando da missa, é quando a gente estiver nervoso, a gente buscar estar de encontro a Jesus, buscar o Padre na confissão, para a gente poder alcançar essa vida eterna, né? Não vamos deixar, né, Fátima, para o último momento, não, quando a gente pensar assim, nossa, é hoje que eu vou morrer, eu vou lá. Não vamos pensar assim, não. Vamos buscar essa vida eterna todos os dias. Vamos buscar para a nossa alma estar com Deus ali todos os dias, né?
Isso mesmo, Gil. A gente falou no vídeo que falava quando Jesus, né, foi crucificado, morto e sepultado, a gente fez uma experiência da água suja, vocês lembram? Quando a gente está em pecado, é como se a gente estivesse naquela água suja. Jesus Cristo vem e nos limpa, nos lava. E ele faz isso, gente, principalmente no sacramento da reconciliação, como a Gil falou, que é o momento da confissão, que nós devemos nos preparar, pensar e fazer nosso exame de consciência, quais são os nossos pecados, para que a gente possa se redimir e ser perdoados, né? E aí, no momento, né, da confissão, o padre, como seguidor, representante também de Jesus, ele vai nos perdoar, como Jesus nos perdoa. E aí estaremos prontos, limpos, lavados, para poder comungar, receber a Eucaristia, estar pronto para viver essa vida eterna, né? E o importante é a gente viver essa vida eterna aqui na Terra, né? Muito bem? Fechamos nosso creio, então? Ah, falta uma palavrinha, falta uma coisa. A última coisa do creio, o amém. Sabe que o amém tem um significado muito importante, que é bem legal, né? Significa assim seja. Ou seja, quando eu falo amém, eu estou confirmando que tudo aquilo que eu rezei, que eu orei, que eu estou falando, tem significado. Eu confirmo que eu creio realmente nisso e eu estou concordando. Olha que legal, né? Então, a gente usa o amém em todas as orações para confirmar que nós realmente concordamos. Ok, crianças? Bom, estamos fechando aí nossa série do Creio. Foi um prazer fazer esse trabalho com vocês, né? Espero que vocês curtam bastante, deixem aí o nome nos comentários, curtam o nosso Instagram também, a gente sempre põe um conteúdo bacana lá para vocês, para ajudar. E não deixem de fazer as atividades, tá bom? Até a próxima. Gil, o que mais você quer passar para eles? Até nosso próximo encontro. Lembrando que a gente está voltando aos nossos encontros presenciais, né, gente? Então, quem tiver essa possibilidade de estar indo aos nossos encontros presenciais, nós vamos estar aguardando. Lembrem de deixar o nome, né, Fátima, no vídeo, deixar a curtida de vocês e vamos viver em paz e buscando Jesus para alcançarmos a vida eterna.